Vamos lá, pessoal. A ideia desse segundo vídeo é continuar apresentando a leitura do Chang, professor Rajon Chang, sobre economia política da política industrial. O primeiro vídeo está com o link aqui na descrição desse vídeo aqui, né? Então, o primeiro tem o link mostrado aqui na descrição. A gente estava, como linha geral, discutindo a ideia do Chang de uma nova teoria institucionalista da intervenção do Estado, cuja hipótese central é a de superioridade das estratégias de coordenação ex ante pelo Estado, no sentido de reduzir incertezas, o que ele chama de custo de transação numa perspectiva mais ampla e levar a uma maior eficiência no sentido de viabilizar uma estratégia de transformação estrutural. Dito isto, a gente apresentamos as justificativas teóricas na dimensão estática para mostrar a superioridade da coordenação prévia ex ante por meio dos instrumentos de política industrial, tal qual o Chang apresenta, né? A lógica agora é a gente avançar nessa discussão, apresentar as justificativas teóricas na perspectiva que o Chang denomina de dinâmica, depois apresentar os ciclos de políticas industriais de acordo com os ciclos de produtos e uns argumentos do Chang às críticas à política industrial, né? Levando sempre em consideração que ele está buscando compreender os elementos que justificam teoricamente essa superioridade da coordenação ex ante, né? Os elementos históricos ao olhar para os processos de transformação produtiva e estratégia de desenvolvimento dos países asiáticos já estão muito claros, né? Segundo o Chang apresentando no debate no começo dos anos 90, né? Aqui os fundamentos dinâmicos, né, que justificariam a superioridade da coordenação ex ante via política industrial. O Chang vai falar o seguinte: olha, as interpretações que fazem analogias biológicas com respeito à dinâmica do progresso tecnológico devem ser entendidas apenas como analogias, ou seja, a despeito da compreensão dele do processo de concorrência a partir de uma lógica oligopolista, em termos schumpeterianos, etc., ele vai falar: quando eu vou dialogar ali com o que depois vai se consolidar como uma corrente evolucionária, eu preciso entender, que já está consolidando naquele momento, né? Eu preciso entender que essas analogias têm limites. Por quê? Primeiro, os agentes, essa evolução não é apenas darwiniana. Ou seja, o processo de transmissão das características dos agentes, na analogia biológica, na verdade não é apenas um processo de transmissão a partir das mutações genéticas. Ou seja, eu tenho um processo na analogia biológica, né, de mutações genéticas que estão ali associadas a partir dessa lógica da analogia da inovação, à inovação na dimensão econômica, e na analogia a partir da perspectiva darwiniana eu tenho a replicabilidade e a transmissão hereditária. Mas o Chang vai falar, não é isso que ocorre, porque a transmissão ela é lamarckiana também, ou seja, as características que são construídas deliberadamente também são transmitidas, e não só aquelas derivadas da mutação genética a partir da replicabilidade. Então ele vai falar o seguinte: olha, os agentes têm capacidade de atuar decisivamente na construção das suas características. Quer dizer, características no que diz respeito ao aprendizado tecnológico, basicamente, leitura aqui dinâmica. Logo, eles modificam deliberadamente as suas características a partir de uma lógica da concorrência oligopolista. E essas características também são transmitidas a partir da ação prévia das empresas.
Ou seja, os próprios agentes têm capacidade de influenciar deliberadamente o meio. Então, logo, o meio está sempre em mutação. Mas o meio está em mutação não de forma independente da atuação dos agentes. Ao contrário, ele sofre mutações em paralelo e devido à atuação dos agentes. Nesse cenário, não devo entender a seleção como natural, porque os agentes estão modificando a si, transmitindo esse conhecimento e modificando o meio permanentemente, a partir de uma lógica de enfrentamento de capitais em busca de valorização. Ou seja, como que eu transmito as características que eu criei? Tem uma certa cumulatividade no processo de aprendizado, tem uma certa cumulatividade no processo de investimento, seja ele em capital físico ou em capital humano, entre muitas aspas, em termos de aprendizado. Tudo isso vai ser transmitido a partir de rotinas, a partir de trajetórias tecnológicas, ou seja, eu influencio o meio. Então, nesse sentido, o Chang vai falar, a ideia da seleção, a ideia da coordenação, levando em consideração a lógica evolucionária a partir de analogias biológicas, também tem limites. É claro que eu tenho que fomentar a diversificação da experimentação, etc. Claro, mas isso também tem limites. Nesse cenário, dada a grande incerteza nesse processo, o Chang vai falar, o mecanismo de seleção ex ante passa a ter superioridade em termos de coordenação do processo quando comparado ao mecanismo de seleção ex post, via mercado, mesmo que a partir de uma lógica evolucionária. Por quê? Olha, esse processo, como esse processo de transformação tecnológica permanente é marcado por um grau muito elevado de incertezas, e por diversas complementaridades entre as inovações. Então, esse é o ponto fundamental. Se eu tenho uma complementaridade muito grande entre as inovações, se eu tenho, retomando o vídeo anterior, nas características estáticas, uma possibilidade de lock-in, de travamento em determinadas trajetórias que são marcadas por economias de escala. Se eu tenho todo esse processo, quer dizer que não necessariamente, o Chang vai falar, eu posso estar preso a uma trajetória superior tecnologicamente. Reorganizando. Tem economias de escala, complementaridade entre os ativos. Então, a partir do momento que eu entrei numa trajetória, eu vou reforçando aquela trajetória. Retorno de escala, complementaridade. Isso vai criando um lock-in e um path dependency. Mas, dada a incerteza do processo de transformação estrutural, nada me garante que as forças de mercado vão levar a uma trajetória ótima. Na interpretação dinâmica, isso também pode acontecer porque os próprios agentes têm capacidade de influenciar o meio, têm capacidade de influenciar a seleção, têm capacidade de transmitir as características que eles desenvolveram, não só aquelas verdades. Então, tudo isso vai fazer com que a seleção ex ante seja superior em termos de direcionamento do desenvolvimento, no que diz respeito à dimensão dinâmica. Por quê? O Chang vai falar, olha, eu preciso entender essa trajetória como muito influenciada por inovações complementares. Então, o processo de transformação tecnológica, ele é muito potencializado, ou não, né, dependendo da não existência, por inovações complementares. Então, na medida em que eu tenho uma determinada inovação, a trajetória de sucesso dela vai estar associada a um conjunto de investimentos
interdependentes e complementares. Como organizar essa trajetória de maneira ex post? Há vários limites, a partir dos elementos que a gente colocou anteriormente. Agora, compreendendo-se a dimensão complementar dessas inovações, eu consigo ter uma maior eficiência no que diz respeito ao desenvolvimento produtivo. Como fazer isso? O Chandler vai falar, olha, fazer política industrial é atirar num alvo móvel. Então, estou em permanentes transformações. Mas tem duas grandes diretrizes para contornar essa incerteza. A primeira delas, mais geral, é necessário fomentar de maneira ampla as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, eu preciso ter uma diversificação muito grande da inovação para reduzir a possibilidade de estar preso a algumas trajetórias que não seriam as melhores trajetórias. Então, eu preciso diversificar a atividade de incentivo à experimentação, principalmente com pesquisa e desenvolvimento empresarial, pesquisa e desenvolvimento universitário, mas também com financiamento, com mercados de venture capital controlados pelo Estado também, principalmente, com subsídios, incentivos, direcionamento tecnológico, busca de estabelecimento de padrões tecnológicos por parte do Estado. Essa é uma diretriz mais ampla, para viabilizar a possibilidade de que a coordenação ex ante tenha maior efetividade. Segundo ponto, dados os limites da coordenação ex post, que a gente já falou. Olha, fazer política industrial é olhar para um alvo móvel. Então, eu tenho medidas que vão incentivar a experimentação em toda a sua horizontalidade, digamos assim, a sua transversalidade, a sua pervasividade no sistema econômico. Essa é uma diretriz clara, geral, mas em paralelo a isso, segundo ponto, eu preciso fazer essa política industrial levando em consideração as diferentes fases do ciclo de produto. Então, eu tenho padrões de comportamento da política industrial segundo os ciclos de produto. 3 grandes fases. Primeira fase, olhando aqui para os ciclos de produto. No primeiro momento, quando eu tenho ainda produtos não estabelecidos, padrões tecnológicos não muito claros, não estabelecidos, eu tenho uma experimentação muito grande inovativa. Como se deve atuar a política industrial? A lógica é, eu preciso passar por um processo de socialização dos riscos. Esse é o elemento fundamental, socialização dos riscos. Como que eu coordeno tudo isso? Incentivando fundamentalmente a experimentação. Então, olha, estou numa fase inicial de um ciclo de produto. Não tenho muito claro qual é o produto, não tenho muito claro qual é o padrão, quais são as principais funcionalidades, qual é a forma da concorrência, quais são os principais atores. O que é o elemento diferenciador? Não é custo aqui, não é processo produtivo aqui, é capacidade de oferecer determinadas soluções. Ou seja, aqui o diferencial é basicamente o conhecimento. Conhecimento com um elevado caráter tácito, um elevado grau de experimentação, interação entre o sistema produtivo local e universidades, experimento A, P e D. Então, a lógica da política industrial nessa primeira fase, fomentar a externalidade, fomentar a interação, fomentar o aprendizado tecnológico, fomentar a experimentação e buscar, por meio de instrumentos públicos, tentar estabelecer padrões tecnológicos, na medida do possível. Olha, como eu não tenho um padrão muito claro, quem coordenar esse padrão quando ele se consolidar, a gente pode até fazer uma analogia aqui com o modelo de Utterback. Aqui ele está falando pelo ciclo de produto de Vernon, né? Mas dá para a gente estabelecer uma analogia.
Quando eu estabeleço um padrão dominante, quem controla o padrão controla a maior parte possível de geração de valor. Então, o Chang vai falar, a política industrial tem que experimentar, incentivar a experimentação, socializar riscos, empurrar em determinada direção, entendendo que nem sempre uma determinada trajetória tecnológica vencedora vai ser aquela que é mais eficiente. Então, logo, o Estado precisa tentar entender esse processo e tentar direcionar para onde que tenha mais complementaridade com a sua estrutura produtiva e seja mais adequado segundo a sua estratégia de desenvolvimento. Ou seja, eu vou buscar fomentar externalidades entre as tecnologias para tentar viabilizar o estabelecimento de um determinado padrão que seja propício ao desenvolvimento produtivo e tecnológico das empresas nacionais. Essa é a primeira fase. Numa segunda fase do ciclo de produto, ali numa fase intermediária, aqui eu já tenho uma indústria razoavelmente madura, o conhecimento já é bastante codificado e a experimentação é menos importante. Então, o mecanismo da política industrial muda. Aqui, o setor já está razoavelmente maduro. A inovação é muito mais em processo do que em produto. As fronteiras já estão mais estabelecidas, os padrões já estão claros. Qual o instrumento da política industrial? Qual a estratégia da política industrial? Olha, aqui parece ser muito mais aquela discussão feita no vídeo anterior de coordenação do investimento. Aqui sim, eu vou olhar para a dimensão estática da política industrial e vou coordenar o investimento. Vou tentar estabelecer complementaridades, vou tentar estabelecer cartéis, vou tentar estabelecer grupos de interesse, vou tentar evitar a competição excessiva, o social waste, vou tentar viabilizar escalas mínimas de eficiência. Então aqui eu coordeno um investimento como forma de viabilizar o processo de aumento da competitividade. Até porque, como o conhecimento é mais codificado, ele está muito mais incorporado em máquinas e equipamentos. Então o processo de aprendizado tem uma natureza diferente do processo de aprendizado da fase inicial, que é muito mais tácito, muito mais vinculado ao P&D universitário. Logo, ele está muito mais embarcado em máquinas. Então, a ênfase na concorrência, na formação de grandes grupos, foi uma analogia aqui com o processo de catch-up coreano, dos chaeballs. Na cartelização, passa a ser um instrumento muito efetivo. Já na fase final, quando a gente olha um ciclo de produto, tem uma fase final que ele já está numa fase senil, né, já está decadente, aí a política industrial tem outros papéis de coordenação. O Chang vai falar o seguinte, olha, então um determinado produto que já está numa fase decadente. Ok, isso não é talvez o mais adequado em termos de estratégia de desenvolvimento no longo prazo. Problema, o mercado em si, nessa perspectiva dinâmica, tem dificuldades de transitar para outra configuração. Eu estou preso naquele tipo de produto. Uma perspectiva mais ampla, eu posso estar preso numa trajetória ou até num paradigma. Eu crio mecanismos de lock-in. Por quê? Porque eu já tenho meus ativos físicos todos vinculados àquela atividade, já tenho minha forma de concorrência toda pensada a partir daquela atividade, já tenho a lógica de acumulação estabelecida a partir daquela atividade. Podemos pensar, sempre o melhor exemplo para esse tipo de discussão é a transição da economia de um paradigma baseado no carbono para um baseado na economia mais green, digamos assim, né? Então eu tenho a indústria química, petroquímica, de transportes, de abastecimento, de fornecimento de partes, peças, componentes, de manutenção, tudo vinculado ao complexo petroleiro, direta e indiretamente. Ao transitar para um outro paradigma, eu preciso romper com esse lock-in, com a minha forma de aprendizado, com a minha forma de acumulação, com a minha forma de concorrência, de organização do mercado, com os meus conhecimentos, inclusive com os ativos físicos e principalmente com os ativos financeiros. Logo, eu estou preso a ativos tangíveis e intangíveis. Como contornar isso? A lógica de seleção via mercado tende a, na perspectiva do Chang, mostrar uma continuidade nesse aprisionamento, um path dependence. Logo, mesmo aquelas analogias biológicas, quando aplicadas
a essa configuração teriam muitas limitações para romper com esse aprisionamento, dado que há complementaridade de ativos e economias de escala. O que o Chang sugere? Aqui a política industrial tem que atuar no sentido de fomentar a transição para um outro paradigma, como desincentivando a atuação nessas atividades. Ou seja, desestimulando esses setores, matando-os aos poucos. Mas para isso eu preciso de uma coordenação prévia, forte, clara, assentada no Estado, reduzindo a capacidade de atuação de alguns agentes, arbitrando as perdas, oferecendo compensações, redirecionando o crédito. O problema é toda aquela discussão que a gente já apontou brevemente, né, de economia política, né? Olha, qual é a capacidade do Estado conseguir viabilizar esse processo, dado que ele também está embebido na correlação de forças econômicas e políticas da sociedade, né? Até que ponto eu preciso passar por um certo caráter razoavelmente autoritário para viabilizar todo esse processo, né? Até que ponto eu consigo fazer com que a minha burocracia, é a discussão do Peter Ivas nesse ponto, né, seja embebida na sociedade, mas ao mesmo tempo seja autônoma e tenha capacidade técnica, inclusive, de direcionar esse processo e arbitrar, né? Complicado. Essa seria a terceira fase. Avançando aqui, né, para finalizar essa discussão, quais seriam as críticas, né? As críticas a essa interpretação, né? Olha, as críticas aqui convencionais, as críticas convencionais que são aplicadas a ele, né? Ele vai rebater ali. Olha, o primeiro ponto, né? Você está dizendo que a política industrial e a coordenação ex ante são elementos superiores em termos de coordenação, né? Mas, crítica convencional, há uma insuficiência de informação, muito grande. Como que essa coordenação ex ante vai ser superior à coordenação via mercado? Isso pode levar a falhas de Estado que são muito maiores do que as falhas de mercado, dado que o mercado é muito mais ágil e tem sistema de preço para adequar. Como o Chang vai responder? Não. Olha, primeiro, a gente tem que entender que a insuficiência de informação é característica da economia capitalista. Então, como ponto de partida, já não vamos admitir qualquer possibilidade de estabelecimento de estratégias baseadas em risco probabilístico. Estamos tratando aqui de incerteza. Então, isso não é uma falha de mercado, isso é inerente à economia capitalista. Primeiro ponto de partida. Segundo ponto, olha, o Estado tem uma capacidade de compreender, ter uma burocracia adequadamente desenvolvida, instituições adequadamente desenvolvidas, de compreender a natureza dessas informações muito mais ampla do que o setor privado. Até porque ele consegue olhar numa perspectiva muito mais sistêmica, dado que as inovações, as atividades, os investimentos são complementares. E eu tenho retornos de escala que fazem com que haja um determinado aprisionamento. Então o Estado tem essa capacidade muito maior de compreender. Além disso, eu tenho formas de lidar com esse processo. Mas o mais importante de tudo, um último argumento de autoridade aqui, supondo que essa insuficiência de informação seja realmente tão importante quanto se coloca na literatura convencional, olha, eu estou olhando aqui para a estratégia de desenvolvimento, estou buscando lá uma nova teoria institucionalista da intervenção do Estado, olhando para os casos dos países asiáticos, estou olhando para uma estratégia de desenvolvimento que é uma estratégia de catching up. Ou seja, eu já tenho a fronteira clara, eu já tenho a fronteira estabelecida. Eu tenho uma estrutura produtiva doméstica que busca direcionar-se para essa fronteira. Uma estratégia de catching up. Logo, essa insuficiência de informação é muito menor, porque eu já sei o caminho. Talvez não saiba o caminho, estou construindo, mas eu sei mais ou menos qual é a fronteira. Então, esses três elementos rebatem bastante, principalmente no que diz respeito à ideia do catching up, a ideia da insuficiência de informação, como um elemento que erodiria a capacidade da política industrial ser superior, dada a coordenação ex ante.
Segunda crítica, não, Xang, fala, olha, a informação é assimétrica. A informação é assimétrica. Isso pode gerar problemas de comportamento. Isso pode gerar risco moral. O Xang vai falar o seguinte, olha, a informação é assimétrica também na gestão privada. A informação também é assimétrica dentro das empresas, entre os gestores e proprietários, entre a estrutura organizacional, a estrutura controladora, etc. E nem por isso você deixa de conseguir operar. Ou seja, há mecanismos para coordenar essa informação assimétrica. E além disso, ele vai falar, além dessa questão mais operacional, o que eu estou defendendo aqui, Xang falando, é uma política industrial, por isso também a discussão lá do recorte do tema, muito bem recortada, muito clara, muito objetiva, com metas muito bem estabelecidas, com prazo delimitado. Por isso que eu quero uma política industrial específica, com coordenação ex ante, seleção ex ante, sim, mas target oriented, orientada para alvos muito claros. Por isso que eu não quero entender, o Xang vai falar, a política industrial numa perspectiva mais ampla, no sentido de quaisquer políticas que incentivem ou desincentivem, né, a atividade industrial. Então, eu reorganizo, limito, coloco muito claro as metas e resolvo esse problema. Desenho institucionalmente para resolver esse problema. Uma terceira crítica. Mas essa coordenação ex ante vai levar a rent seeking, ou pode levar a rent seeking. O Xang vai falar, olha, primeiro ponto. Inovação, fundamentalmente, é rent seeking. Primeiro ponto, é rent seeking. Então, a ideia de criar lógica de concorrência schumpeteriana, oligopolista. A lógica é buscar, via transformação produtiva e tecnológica, criar monopólios temporários de mercado, para a partir daí se beneficiar através de ganhos monopolistas. Isso é rent seeking. Logo de cara. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não devo entender a lógica do rent seeking como maléfica. Estou requalificando. Claro que não é aquele outro rent seeking da crítica ortodoxa. Estou requalificando, estou falando assim, ó, a inovação é isso. Como que eu faço para contornar esse problema? Olha, primeiro, a própria lógica da concorrência entre os capitais vai fazer com que os monopólios sejam temporários. Então, eu tenho que ter uma política industrial que incentive a concorrência permanentemente, inclusive concorrência internacional. Isso vai diminuir as margens para quaisquer tipos de comportamentos oportunistas no sentido do rent seeking mais, digamos, maléfico à sociedade e à estrutura econômica. Segundo, eu delimitei muito bem quais são as áreas. E a política industrial não é estática. Então, a todo momento eu estou incentivando a diversificação. A diversificação por meio da experimentação. Por meio da experimentação inovativa. Então, por mais que eu tenha monopólios, cartéis e grupos aqui, isso é temporário. Pelo enfrentamento entre eles, é aquela velha discussão da lógica da eficiência estática e da eficiência dinâmica. E também pelo questionamento por fora, porque eu estou incentivando a diversificação industrial, produtiva, tecnológica, por meio da experimentação ampla em P&D, para além daquelas atividades. Eu estou movendo na trajetória. Estou parado na trajetória, não estou preso a ela. A política industrial, na perspectiva do Xang, não é essa. É fundamentalmente levar essa transformação. Então, eu contorno essas possibilidades de rent seeking. Terceira crítica, questão da legitimidade. Qual a legitimidade da política industrial em arbitrar entre vencedores e perdedores, né? Qual a legitimidade da política industrial em fazer uma coordenação ex ante? O Xang vai falar, tudo bem, eu tenho esses problemas, esses questionamentos, mas esses problemas, na verdade,
não são exclusivos, como parece ser atribuído pela leitura convencional, à política industrial. Isso vale, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou tendo uma demonização de qualquer estratégia política de desenvolvimento. Isso vale, segundo Chang, para a política macroeconômica, fiscal, monetária, cambial. Isso vale para todas as formas de atuação do Estado, que busca um certo grau de planejamento e de coordenação ex ante. Então, essa legitimidade, na verdade, não é um problema da política industrial. Ela deve ser entendida num contexto mais amplo de legitimidade das políticas públicas e de como o Estado representa o conjunto de anseios da sociedade. Que no caso coreano, a gente vai discutir depois, tentando entender como o Estado como parteiro e incubador da burguesia industrial coreana após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente controla algumas dessas limitações. Mas o Chang vai falar, voltando aqui na dimensão teórica, olha, eu tenho todos aqueles elementos que são construídos, como a gente disse lá no começo do primeiro vídeo, para buscar criar mais legitimidade, criar grupos de interesse, criar uma ideologia nacional, fomentar ou se basear a partir dela, ou se beneficiar dela, criar pontos focais, buscar uma estabilidade, buscar uma transformação estrutural, um dinamismo. Então isso me traz legitimidade. Uma outra crítica, penúltima crítica, o controle democrático, né? Olha, a política industrial tem problemas, dado que ela vai pick winners. Chang vai falar, olha, é pick winners mesmo, política industrial. Pick winners no sentido de trajetórias tecnológicas que são mais adequadas, e isso invariavelmente resulta em determinada configuração de agentes no mercado. Ok. Só que o que eu estou sugerindo aqui é uma política clara, de novo, bem delimitada, bem determinada, com metas muito específicas e em permanente transformação. Então, esses pick winners vão ser aderentes àquela estratégia e não vão ser ad eterno. Vão estar permanentemente sendo questionados por essa estratégia que é revista. Logo, esse controle democrático passa pela eficiência dessa política industrial. E a última crítica é o problema da replicabilidade de instituições de suporte, né? A crítica que vai ser feita é o seguinte: olha, tudo bem, parece que essa estratégia foi adequada, ou pelo menos parcialmente adequada, leitura aqui convencional falando, mas muito específica a um contexto histórico, geopolítico dos países asiáticos. Esse tipo de política de desenvolvimento não é passível de replicação em outros países. O Chang vai falar, não, na verdade eu estou construindo aqui uma teoria institucionalista da intervenção do Estado, fundamentada em toda essa discussão que a gente já fez até agora, e isso é possível sim de replicação. Eu preciso de instituições de suporte fortes que se transformem permanentemente para darem aderência a essa formulação de política industrial e transformação ex ante, mas levando em consideração os contextos econômicos e políticos locais. Por isso a lógica da economia política e da política industrial. Mas isso não quer dizer que é circunscrito a um momento histórico e a um contexto geopolítico dos países asiáticos. Eu tenho aqui todas as justificativas teóricas, que foi o nosso objetivo. As históricas, ele fala, pô, isso já está claro. Todas as justificativas teóricas, fundamentação, como a gente discutiu nesses dois vídeos, para mostrar a superioridade da coordenação ex ante, seja na dimensão estática, seja na dimensão dinâmica. E essa replicabilidade, é óbvio que ela não é linear, ela é difusa, mas ela envolve transformações institucionais que adequem à lógica da economia política local, levando em consideração essas ponderações a partir de uma fundamentação teórica, que na leitura dele está muito bem estabelecida. Então, pessoal, nesses dois vídeos a gente buscou então apresentar a leitura do Chang da economia política e da política industrial, discutir os fundamentos teóricos na perspectiva estática e dinâmica, mostrando como ele justifica a superioridade da seleção ex ante
no sentido de reduzir custos de transação, no sentido mais amplo, no sentido de ser um mecanismo mais eficiente de coordenação econômica numa estratégia de desenvolvimento. Toda essa discussão ele faz, né, nos capítulos, uma parte do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 da sua tese, de 1994, para depois, no capítulo 4, olhar para o caso específico da Coreia, né?